Olá, mamães, mulherada, vamos que vamos. Bom, todo mundo sabe que a chupetas facilita e muito a vida dos pais, induz a sono nas crianças, dá uma acalmada, dá um certo descanso pra gente. Só que assim, muitas pessoas não sabem dos efeitos prejudiciais que o uso de chupetas, de bicos de mamadeira podem causar, certo? Então, fique atenta ao que eu vou falar nesse vídeo, porque se vocês colocarem em prática o uso correto, moderado destes bicos, seja bico de chupeta, seja chupeta mamadeira, esses efeitos prejudiciais que eu vou explicar mais detalhadamente à frente, poderão ser diminuídos ou mesmo não acontecerem, certo? Então me acompanhe que eu vou explicar para vocês. Bom, antes de entrar no assunto, só um lembrete. O uso de bicos, chupetas, principalmente na fase inicial, quando a mãe chega com a criança em casa, que é uma fase de adaptação, a mãe está se adaptando à criança, a criança está se adaptando à mãe. Nessa fase, esses primeiros dias, se introduzir a chupeta, pode ser que haja a famosa confusão de bicos. Como assim? A sucção, o ato da criança ficar sugando o bico, a chupeta, por exemplo, pode desestimular o aleitamento exclusivo para aquelas mulheres que estão tentando fazer o aleitamento exclusivo. Então, o que que faz? Bom, nestes primeiros dias, seria necessário, seria interessante não dar a chupeta. Mas a gente sabe que a teoria é linda e a prática é outra. Então, se for introduzir a chupeta nos primeiros dias, vamos introduzir em poucos períodos. Por exemplo, principalmente na hora que a criança for dormir. O importante é não deixar a chupeta na boca, tá? Principalmente, eu tô falando nessa fase inicial. Conforme a criança for crescendo e você já está se adaptando a ela, você pode até colocar mais tempo. Mas lembre, o uso da chupeta em toda a fase que a criança for usar, o ideal é não esquecer a chupeta na boca da criança. Você dá na hora que ela vai dormir, você dá na hora que você vai sair, na hora do perrengue que tá aquele choro, você já viu outros sinais, ela não está com fome, a fralda não tem cocô, nem xixi, não tá com calor, não tá com frio, você viu que os outros sinais estão ok? Coloca a chupeta, certo? Nessas fases do perrengue, o problema é deixar muito tempo. Ofereça, dê a chupeta num período, certo? Estipule um período. Você vai deixar mais no período da tarde. No período da manhã você esconde, certo? Então, qual que é o efeito prejudicial da chupeta? Lembrando que o ideal é não deixar o tempo inteiro, dá por períodos. Quando a criança estiver maior, um outro período do dia, por exemplo, amanhã você esconde. Porque o uso constante da chupeta, a chupeta vai empurrar o osso de cima para cima, o osso para frente e para cima. Então vai correr uma alteração óssea da região. Mesmo que ela troque quando sair os dentes de leite para os dentes permanentes, não vai ter correção. Por quê? Porque a estrutura óssea mudou. Então, como que eu posso evitar isso? Além de dar em períodos, não deixar o tempo inteiro. É tirar a chupeta antes dos 2 anos de idade. Se os pais conseguirem tirar a chupeta antes dos 2 anos de idade, que também não é fácil, mas necessário, esses problemas eles vão sumindo, tá? Essa alteração óssea, o próprio organismo estabiliza. Mas depois dos 2 anos, 3, 4, 5, já era. Para corrigir isso, só aparelho ortodôntico. E quanto mais cedo entrar com o aparelho ortodôntico, o efeito, o tratamento é melhor e a criança responde mais. Mas se você não quer passar por tudo isso, é tirar a chupeta, é tirar a mamadeira antes dos 2 anos de idade, certo? E um lembrete, existem crianças que chupam o dedo. O que é pior, o dedo ou a chupeta? Com certeza o dedo. Por quê? Porque o dedo, a chupeta você pode esconder um período, o dedo está na mão da criança, certo? Então, e dependendo da força que a criança coloca, principalmente menino,
ele vai empurrar mais o céu da boca, vai levar mais este osso para frente, alterando fala, alterando respiração, e é um problema, é muito mais difícil tirar o dedo do que tirar a chupeta, certo? Então, quando um bebê é pequenininho, você está vendo antes dos 6 meses, primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, que ele já está chupando o dedo, nessa fase, antes dos 5, 6 meses, você consegue tirar o dedo, né? Como que você vai fazer isso? Colocou, tira e tenta dar a chupeta. Neste caso, antes a chupeta do que o dedo. Existem casos que é muito difícil tirar o dedo, principalmente nessa fase, mas não custa tentar. Por quê? Porque se deixar, aí para tirar o dedo vai ser bem mais difícil que a chupeta. E quais são os tipos de chupeta que existem no mercado? No mercado existem várias marcas, com vários formatos, mas lembrando o seguinte, que mesmo a chupeta mais top, mais cara, se passar dos 2 anos, 3, 4, 5, ela vai abrir mordida, não tem jeito. Então eu tenho uns exemplos aqui. Essa aqui é a chupeta ortodôntica, ela é legal, lembrando que tem que usar que é com essa parte para baixo, certo? Voltado para a língua. Não é assim. Tem a chupeta anatômica, ela é mais delicada, tá? Na minha opinião, ela é melhor do que essa aqui. E você pode usar tanto dessa posição quanto essa posição. Eu não vou ter aqui, mas existem chupetas no mercado mostrando num bico de mamadeira que ela tem essa parte muito comprida, o bico muito comprido. Eu não acho legal, tá? E também existem chupetas que ela é anatômica e ela tem essa haste aqui fininha. Ela é bem legal também. Outra coisa, tem chupetas que tem essa haste. Não pendure um paninho de boca ou uma fraldinha na chupeta. Por quê? A criança vai pôr a chupeta na boca e o paninho fica pendurado. O paninho faz uma pressão para baixo. Faz com que o efeito agressivo, o efeito prejudicial da chupeta seja maior, vai abrir mais o céu da boca, certo? Então, evitar essas coisas. Existem várias marcas. Lembre do formato dos bicos que eu mostrei aqui para vocês. Outra coisa, o ideal, como eu falei, é tirar antes dos 2 anos de idade. Como que vai ser feito isso? Não é fácil, tá? Você pode, como eu falei, restringir a um período só. Se você tiver um período só, não deixa a criança o dia inteiro com a chupeta, vai ser mais fácil. Não tenha muitas chupetas, porque ela sabe que aqui tem uma, aqui não. Dê uma e esconda as outras, tá? Você pode, a criança, a chupeta vai ficando velha, mas ainda tá usando, não troque por uma nova, deixa aquela chupeta, faça um furinho na chupeta. Tem crianças que acabam largando, que perdem a vontade de usar a chupeta quando tem furinho, mas isso não é regra, tá? Conversem com a criança, tá? Ofereça uma brincadeira legal, ou um presenteio com alguma coisa, se ela largar da chupeta. Outra coisa, as pessoas, os pais, eles têm que estar em consenso nessa fase. Não adianta a mãe querer e o pai não, porque não vai ser fácil. A criança vai chorar, vai pedir. Se um falar, dá, não vai dar certo, tá? Essa é a minha dica. Outra coisa, antes dos 6 meses de idade, a criança, nos primeiros 6 meses de idade, o sistema imune da criança ainda está em formação. Então, tanto os bicos de mamadeira, como as mamadeiras, como as chupetas, elas devem ser esterilizadas. Ferver por 5 minutos em água ou esterilizar no micro-ondas, para evitar um dos problemas conhecidos como a candidíase oral ou o famoso sapinho. E como esterilizar, né? As mamadeiras, bicos, chupetas. Existem no mercado várias opções, e esse aqui é um exemplo. Você coloca água e põe no micro-ondas. Normalmente são 6 minutos na potência 7. Depende do fabricante, mas vem orientado na embalagem. Outra coisa, como a criança nos primeiros 6 meses ela ainda está com o sistema imune em formação, fortalecendo, o ideal é guardar principalmente as chupetas em embalagens que você pode fazer um furinho, mas que seja guardado, evitar o contato com ar. Por quê?
para evitar futuros problemas, como o famoso sapinho que eu já havia falado. O que é o sapinho? O sapinho, ele é conhecido popularmente por sapinho, mas ele é causado por um fungo chamado Candida albicans. Como que ele aparece na boca? Normalmente são manchas brancas, parece leite coalhado e pode acontecer na língua, na parte interna da bochecha, nos lábios, no céu da boca. E a criança, tem criança que fica irritada, que chora e é extremamente transmissível. Normalmente ele gosta de ambientes úmidos, né? Pode ter, se você está usando um bico que você não está esterilizando, pode ter no bico da mamadeira, pode ter no bico do seio da mãe. Então, o tratamento é um tratamento, você tem que procurar, quando aparecer, o ideal é procurar o pediatra ou o odontopediatra e provavelmente será prescrito um antifúngico, tá? E normalmente coloca na boca da criança, no bico do seio da mãe, e você tem que esterilizar corretamente os bicos. Isso tudo eu tô falando nos primeiros 6 meses, certo? Esse fungo, ele vai se proliferar, porque na nossa boca existe uma microbiota, vários micro-organismos, mas eles estão em equilíbrio. E a cândida, ela vai surgir quando o fungo passa a proliferar muito e a população dele aumenta em relação aos demais, que é quando surge as manchas brancas, certo? Então são essas as dicas que eu dei dessa vez das chupetas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrevam no canal para que eu possa passar mais informações para vocês. E qualquer dica, se gostou ou não gostou, se quer que eu fale sobre outras coisas, é só deixar aqui embaixo na descrição.